que é, como funciona, quando devo buscar e as principais dúvidas. Esse assunto está bem interessante, então acompanhe esse vídeo para ficar por dentro sobre essa especialidade da psicologia. Primeira coisa que a gente tem que refletir é que os casais cada vez mais estão se separando. Em 2021 existiu um recorde nacional de divórcios, segundo a Associação de Cartórios aqui do Brasil, e 2022 ainda não saiu a fonte oficial, a gente está agora no início do ano. Então, o que a gente tem que refletir sobre isso é o seguinte: primeira coisa, se você está, por exemplo, com um problema hormonal, você não vai no clínico geral, você vai num especialista, que é o endocrinologista. Ele vai ali saber orientar você a como você curar o seu problema hormonal. Se você é, por exemplo, um atleta de alto rendimento e vai participar de uma competição e você precisa fazer uma dieta específica, você não vai também no nutricionista geral, você vai no nutricionista esportivo. A mesma coisa acontece com a terapia de casal. Se você tem um relacionamento e está passando por um problema, você deve buscar um terapeuta especializado em relacionamento que vai, através de certas técnicas, de certas orientações, ajudar você ou o seu parceiro ou o casal que esteja passando por uma necessidade a melhorar e dar os passos para que volte a ter uma relação saudável. Uma coisa que a gente pode refletir também é o seguinte: na terapia individual, a gente vê toda a história de vida e as influências que uma pessoa carrega consigo. Já na terapia de casal, além de ter a parte individual de cada um, que são duas vidas diferentes, com costumes diferentes, de formas diferentes, que vão viver juntas, tem que levar em conta também a história do relacionamento. Então é um pouco mais complexo, porém é muito legal a terapia de casal e está ajudando muitos casais a superarem várias crises que estão passando. Então, as principais queixas que as pessoas apresentam quando chegam até o consultório para fazer terapia de casal. Primeiro, a relação com os filhos. Tem muito casal que, ao ter filho, acaba fazendo com que a atenção, principalmente da mulher, se volte muito para o filho e ela acaba esquecendo que ela também é esposa. Ou, por exemplo, uma discussão se querem ou não ter filhos. Tem casais que acabam separando porque um quer e o outro não quer e eles não conseguem chegar na compreensão um do outro ali. Formas de falar também é uma coisa que leva muitos casais a se separarem, a forma que um responde ao outro, a forma da comunicação. Então a comunicação ela é importantíssima. A falta de comunicação dentro de um relacionamento é como um câncer, que vai crescendo, crescendo e trazendo vários problemas. Então, uma comunicação eficiente, uma comunicação não violenta é importantíssima para a compreensão e o diálogo, porque as coisas podem ser conversadas, né, sem uma forma rude ou grosseira de estar falando com a pessoa que você ama. Outra coisa também é em relação aos ciúmes e a falta de confiança. Essa queixa é bem comum. Em relação a WhatsApp, redes sociais, círculo de amizades, situações que aconteceram. E isso é interessante porque às vezes nunca aconteceu nada, mas a pessoa traz de outros relacionamentos certos traumas e isso acaba influenciando no relacionamento atual. Então todas essas queixas, todos esses problemas acarretam quando começam a acontecer no que nós chamamos de falta de paciência. Quando a pessoa começa a não ter mais paciência com o outro, o que acontece? Ela começa a evitar o diálogo. Começa a evitar o diálogo, porque já que ela está sem paciência, é melhor não falar nada. Porém, quando fala, vem discussões e brigas. Então, no momento que um desses fatores começar a ocorrer, é o momento ideal de buscar um terapeuta especializado para ajudar o seu relacionamento, a volta da comunicação, a cura de certos traumas, de certas coisas que abalaram ou modificaram a forma como esse casal se relacionava. Agora, se o seu relacionamento está sendo um sinônimo de brigas por algum desses motivos, alguma dessas queixas, quer dizer que o seu relacionamento já está em crise. E esse é um dos pontos que eu chamo pontos de resistência.
Qual é o primeiro ponto de resistência de um casal ao buscar ajuda? O primeiro ponto é que a pessoa acha que a terapia de casal é uma coisa que ela só deve buscar como último caso, ou seja, ela tem um problema, deixa o problema se agravar muito, e depois que está praticamente acabado o relacionamento, ela vai buscar a terapia de casal para ver se salva o relacionamento. Pode ajudar? É claro que pode ajudar. Porém, se buscar antes dessa fase já de crise extrema, é muito mais fácil e muito melhor para que o casal consiga ali voltar a ter a sua normalidade, a sua saúde dentro do relacionamento. E o outro ponto de resistência é quando geralmente uma das pessoas quer fazer terapia de casal, porém o parceiro ou a parceira não quer. E tem uns motivos, uns argumentos específicos que geralmente se utilizam para falar que não quer. Primeiro não acredita que a terapia pode ajudar. Pessoal, nos dias de hoje, com os avanços que nós temos a nível de psicologia, de ciência, neurociência, cognição, acreditar que a terapia não pode ajudar é um pouco atrasado, mas tudo bem. Existem outros argumentos que também utilizam, como por exemplo, o problema é o outro. Eu não devo fazer terapia de casal porque o problema é você. Você que está causando o problema, você que discute, você que está desequilibrado ou desequilibrada. Então, colocar a culpa exclusivamente no outro de um relacionamento que é a dois é um argumento também um pouco falho, mas é um argumento. Outro argumento que também permeia bastante os consultórios é que a pessoa se sente desconfortável em falar de sua intimidade para outra pessoa. Se a pessoa faz isso, ela não pode nem ir no médico, né? Porque imagina uma mulher que não pode ir no ginecologista, um homem que não pode ir no urologista ou no dermatologista e vai ter que tirar a roupa ali por algum motivo. Então, quando a gente está buscando um profissional, a gente tem que ter em mente que essa pessoa ali, ela está sendo paga porque ela tem certas técnicas específicas, ela vê sobre isso todos os dias e ela vai sim saber ajudar da melhor forma. E outra coisa, mantendo o sigilo desse casal, tá bom? E o último argumento que se utiliza, que esse é o mais triste, é quando um dos parceiros ou parceira não acredita mais na relação. Quando não acredita mais na relação, é que a pessoa já está realmente numa crise muito grande, desgastada. Então, realmente, esse é o argumento mais difícil de fazer com que a pessoa ingresse na terapia. Se algum desses argumentos está acontecendo em relação ao seu parceiro ou à sua parceira, existe uma outra possibilidade, que é a terapia individual com foco no relacionamento. O que acontece? Digamos que você está com um problema no seu relacionamento e você vai fazer terapia individual com foco em relacionamento com um especialista. Ele vai te ajudar através de certas estratégias, certas ressignificações, certas mudanças de comportamento que já vão melhorar bastante o teu relacionamento e vai causar uma certa intriga no seu parceiro ou sua parceira. Nossa, mas antes acontecia isso e nós brigávamos. Agora, quando acontece isso, essa pessoa está tendo uma reação diferente, está sendo melhor. Eu acho que essa terapia é boa, ou seja, vai gerar uma curiosidade e possivelmente, depois de um curto período de tempo, você fazendo terapia individual com foco no relacionamento, o seu parceiro vai ser convidado e possivelmente vai aceitar ingressar na terapia de casal, porque vai ver ali um progresso, uma melhora em sua relação. Então, Lourenço, como funciona a terapia de casal? Só para eu ter uma ideia, né? Em geral, quando não tem uma resistência do cônjuge e os dois querem participar, a primeira sessão se faz com o casal. E nesse momento ali, o psicólogo, que é especialista em relacionamento, ele já consegue mapear ali o perfil de cada um deles. Por que eu falo mapear o perfil? Porque vamos supor que a mulher ela é auditiva. Ou seja, a sua representação principal é auditiva. O que isso quer dizer? Que em certas frases ela fala, eu ouvi fulano. Quando ela lê, por exemplo, ela conversa com ela mesma, ela começa a entender certas coisas, ela escuta algo e ali ela consegue aprender mais facilmente, decorar. E vamos supor que o seu esposo é sinestésico, perfil sinestésico.
Quer dizer, a pessoa voltada a atividades, a emoções, a sentimentos. Então, vamos supor que esse cara, que é o perfil sinestésico, leva a sua esposa para um final de semana, uma viagem. E ele faz coisas impressionantes ali, muito legais, atividades incríveis. Mas nas atividades, ele não falou para ela que ela estava bonita, que ele a ama. Ele não falou, por exemplo, que aquilo estava sendo muito agradável. Então, para ela, se ela não escuta isso, é como se, será que ele está gostando da atividade? Será que está sendo bom nosso final de semana? Então, um psicólogo especialista em relacionamento, ele já vai conseguir ali mapear o perfil de cada um. Certas crenças, certos valores, convicções que a pessoa tem, estratégias que ela utiliza em certas discussões, em certas brigas, quando eles forem falar ali das principais queixas. Tudo isso, um olhar clínico voltado para relacionamento, ele consegue analisar isso numa primeira consulta. E a partir daí, depois de analisar esses perfis, depois de analisar as principais queixas, a dinâmica do relacionamento e o que está acontecendo, existe um investimento de tempo do psicólogo. Ou seja, ele vai buscar, depois dessa primeira consulta, planejar as intervenções, as técnicas que podem ser realizadas, as sessões que vão ser só com ela, as sessões que vão ser só com ele. Tudo voltado para a próxima sessão que for do casal conseguir já resolver certos conflitos ali, certos problemas. Então, na terapia de casal existe todo um investimento também de tempo, depois da primeira consulta que o psicólogo faz e que ele vai planejando para intervir no relacionamento de uma forma profissional e positiva para que o casal possa ali voltar à sua estabilidade emocional. Então, algo muito bacana é que na terapia de casal vão ter sessões que vão ser só a esposa, vão ter sessões que vão ser só o esposo e vão ter sessões que vão chamar ali novamente os dois. Lourenço, eu estou namorando, eu não sou casado, eu não sou casada, eu posso fazer terapia de casal? É claro, se você está num relacionamento, você pode fazer terapia de casal, seja qual for o tipo de relacionamento, seja qual for a sua opção. Se você está num relacionamento, a terapia de casal pode ajudá-lo a dar os passos para voltar à normalidade. Bom, se esse conteúdo foi interessante para você, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, mande para alguém que está precisando ouvir e se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdo sobre relacionamento. Aguardo você no próximo vídeo.